os grandes avanços e os grandes desafios maiores ainda para a Política Nacional de Controle do Tabaco. Eu vou só colocar 3 grandes blocos, né, as doenças crônicas não transmissíveis e tabagismo, já que foi incumbência de falar sobre essa relação e a redução das doenças crônicas não transmissíveis e em função da redução do tabagismo no Brasil. Como estamos no Brasil e os resultados e desafios da Política Nacional de Controle do Tabaco. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, hoje, são consideradas quase que uma tragédia global, né, porque são 57 milhões de mortes. Em 2008, o total de mortes foram 57 milhões de mortes, sendo que 36 milhões, 63% dessas mortes foram devido a doenças não transmissíveis, que mostra já, vamos dizer assim, o grande peso dessas doenças na mortalidade global. E 80% dessas mortes aconteceram em países de baixa ou média renda. E 25% aconteceram entre pessoas com menos de 60 anos de idade, numa idade ainda totalmente produtiva. E vários estudos econômicos, principalmente, vêm surgindo, mostrando que essa situação traz um impacto econômico e um impacto negativo sobre o desenvolvimento global. Estudos da Organização Mundial de Saúde, de Harvard, de várias instituições que analisam essa situação, mostram que 10% de aumento na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis reduz o crescimento econômico em 0,5%, cada 10% de aumento. E que essas mortes poderão chegar a 52 milhões por ano em 2030, se continuar a crescer do jeito que está, e 30 trilhões de dólares vai ser o custo dessas doenças para o mundo, equivalendo a 48% do produto interno bruto global. Então, mostrando qual o peso dessa situação para o desenvolvimento global. E a situação é tão alarmante que, em 2011, pela segunda vez, a ONU chamou chefes de estados para tratar de um assunto de saúde. Primeiro o assunto foi AIDS e agora as doenças crônicas não transmissíveis. E essa reunião, ela discutiu um plano global para deter as doenças crônicas não transmissíveis. Na verdade, o produto final foi uma declaração política de comprometimento dos governos, que se concretizou agora em maio de 2013 com um plano global para deter o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. A presidente Dilma esteve presente nessa reunião e declarou na sua fala de abertura que queremos avançar ainda mais no controle do tabagismo com a implementação plena dos artigos da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, a gente usa sempre essa frase, né, quando a gente quer cobrar as coisas. E, na agenda das doenças crônicas, né, os vários estudos mostram que o tabagismo, o controle do tabaco, é uma das medidas mais custo-efetivas para deter o crescimento das doenças crônicas. E, se você olhar aqui esse quadro, que é um quadro da Organização Mundial da Saúde, você vê que o tabagismo é um fator de risco que é compartilhado pelas principais 4 doenças crônicas não transmissíveis que faz parte dessa agenda global. O tabagismo responde por 1/6 das mortes por doenças crônicas. E, a cada dia, morrem 15 mil pessoas devido a doenças tabaco relacionadas como um todo, e no século XX foram 100 milhões de mortes que são altamente evitáveis, né, poderiam ter sido evitadas só no século XX. E aqui eu trago sempre essa imagem de uma advertência do Uruguai, que ela traduz exatamente a gravidade dessa situação. É um cigarro no formato de inseticida, escrito aqui humanicida, porque é um verdadeiro genocídio, né, o tabagismo, se a gente parar para pensar. Como estamos no Brasil? Uma publicação do Lancet especial sobre a saúde no Brasil, em 2011, mostrou que as doenças crônicas não transmissíveis, embora correspondam a 72% das causas de morte no Brasil, teve uma queda, a mortalidade dessas doenças caiu em torno de 20%. Sendo que, eu esqueci de botar aí, mas é importante, se vocês quiserem ler, eu acho que é interessante, 31% houve uma queda de mortalidade por doenças cardiovasculares em torno de 31% e das doenças respiratórias crônicas em torno de 38%. E esse estudo, que foi feito por um painel de especialistas, atribui essa redução
as ações nacionais de controle do tabagismo. O que é a Política Nacional de Controle do Tabaco? Hoje, ela é a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional de saúde pública, que foi negociado por vários 190 países, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde, e que, quando o Brasil ratificou, o Congresso Nacional Brasileiro ratificou a adesão do Brasil a esse tratado internacional, as suas medidas passam a ser uma obrigação legal para o Estado brasileiro. Ela é uma política de Estado, não é uma política de governo. Qualquer governo que assume, ele é obrigado, pelo menos teoricamente, a implementar a Convenção Quadro para controle do tabaco. Então, isso dá uma garantia de que, independente de partidos, governos, etc., existe aquela obrigação e toda a sociedade brasileira precisa cobrar de todos os governos, partidos que assumem o governo brasileiro. Então, a medida da Convenção, as medidas da Convenção Quadro são o mapa da Política Nacional de Controle do Tabaco. Então, nós temos várias medidas que o Brasil vem implementando, nós temos medidas relacionadas a preços e impostos, a gente já vê que as medidas da Convenção Quadro, embora seja um tratado de saúde pública, muitas das medidas não são da governabilidade do setor saúde, precisam de outros setores do governo envolvidos na implementação desse tratado. Então, a primeira medida aqui que a gente vê, ela é uma medida relacionada a aumentar preços e impostos para reduzir consumo, e é considerada uma das medidas mais efetivas para reduzir, especialmente, a iniciação entre jovens. No Brasil, nós temos essa medida, é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, que em 2011 aumentou de forma substantiva os impostos principalmente o imposto federal, o IPI, sobre cigarros, e estabeleceu uma política de preços mínimos, abaixo dos quais qualquer cigarro é considerado ilegal. Proteção contra o tabagismo passivo, né, o Alberto falou aqui o drama, né, dessa implementação dessa medida, a gente tem uma lei desde 1996 que proíbe fumar em recintos coletivos, mas permite fumódromos. Em 2011, essa lei foi aprimorada no sentido de se tornar totalmente livre de fumo, não ter nem fumódromos. Agora, ela não está sendo implementada porque aguarda ainda uma regulamentação por um decreto presidencial. A regulação dos produtos, do conteúdo dos produtos de tabaco é o artigo 9 do tratado, é uma ação específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Temos várias medidas que já foram implementadas sobre esse artigo, e uma delas, mais recente, que é motivo de polêmicas, é a proibição dos aditivos que dão sabores aos cigarros, aos produtos de tabaco de maneira geral, está aí ainda sofrendo vários ataques da indústria do tabaco. Regulação da divulgação das informações sobre os produtos. Nós temos a questão da regulação das embalagens e etiquetagem dos produtos de tabaco, onde inclui as advertências sanitárias, aquelas que têm fotos, nas embalagens. Estudos nacionais de amplitude nacional mostram que essas advertências que estão nas embalagens, elas são efetivas, porque elas motivam os fumantes a deixarem de fumar. 65% dos fumantes, numa pesquisa de âmbito nacional do IBGE, disseram-se mais motivados a deixarem de fumar ao verem as embalagens. Ações de educação, comunicação, conscientização vêm sendo implementadas nacionalmente, campanhas, Dia Mundial Sem Tabaco, publicidade, promoção e patrocínio. O Brasil, agora em 2011, na mesma lei que proibiu fumar em recintos coletivos, também proibiu totalmente a propaganda dos produtos de tabaco, inclusive as que eram permitidas ainda nos pontos internos de venda. Falta cumprir. Promoção da cessação do tabagismo também faz parte, né, desse leque de ações, né? Então, o INCA, junto com alguns setores do Ministério da Saúde, vem trabalhando para que se ofereça gratuitamente o tratamento para deixar de fumar, que é a abordagem cognitivo-comportamental, mais medicamentos, e também outras ações mais amplas, como a linha, né, Diz que Pare de Fumar, que também é uma abordagem mínima para os fumantes que ligam, aquele númerozinho que está na embalagem dos cigarros, ele é direcionado para o Disque Pare de Fumar, Disque Saúde Pare de Fumar, que também é uma forma de atuar nessa linha. E várias outras ações, né, que eu não vou me deter, senão a gente não vai dar tempo de falar o principal. Nós temos ações de controle do mercado ilegal
produtos de tabaco, né, que é uma ação importantíssima, porque não adianta eu aumentar preços de cigarros no mercado legal se eu tenho o mercado sendo invadido por contrabando, que colocam cigarros mais baratos ainda no mercado ilegal, nos mercados, nos camelôs e até mesmo em padarias, né, a gente vê sendo vendido. Proibição da venda a menores de idade ou de comércio por menores de idade. Apoio a atividades alternativas economicamente viáveis, que é o artigo 17, que para o Brasil é muito importante, já que nós somos o maior exportador, o segundo maior produtor de folha, e a produção de fumo envolve problemas sérios, sociais e sanitários e ambientais graves. Então, da mesma forma que a gente ajuda o fumante a deixar de fumar, é preciso ajudar o fumicultor a se livrar da dependência econômica que eles têm das empresas de cigarros, de produtos de tabaco, assim como protegê-lo dos danos que a própria produção em si causa para a sua saúde, para a sua família e para o meio ambiente. Então, esse é o artigo 17. O artigo 18, que está relacionado a isso que eu acabei de falar, que são os danos à saúde e ao meio ambiente relacionados à produção. A participação da sociedade civil é importantíssimo. Para o Brasil tem sido, assim, nos últimos anos, um grande, vamos dizer, impulsionador dos avanços da implementação desse tratado. A proteção da política da interferência da indústria do tabaco, o Brasil é obrigado, o governo é obrigado a proteger a sua política da interferência da indústria do tabaco. Responsabilidade civil e compensação, que é o artigo 19, que é um artigo que ainda está começando a ser delineado as melhores práticas, vigilância e monitoramento e pesquisas para orientar a política, troca de informações e relatórios, cooperação e articulação. Aqui eu trouxe esse gráfico aqui, essa imagem, para mostrar, porque hoje a gente viu assim, a gente está discutindo muito a cessação do tabagismo. É importantíssimo você ter abordagem cognitivo-comportamental, ter vários profissionais de saúde dando toda a atenção ao fumante para que ele consiga deixar de fumar, medicamentos, mas se a gente não tiver um ambiente social favorável, seja no entorno familiar, seja no entorno do seu ambiente de trabalho, seja leis, né, que sejam coerentes com o que se está pregando junto àquele fumante para que ele deixe de fumar, certamente a cessação do tabagismo vai ser muito menos eficaz do que se eu fizer no lugar onde eu tenha, vamos dizer, proibições, né, de propaganda, proibições de fumar em recintos coletivos. Todo mundo sabe que a gente está lidando com a dependência química. Aquele indivíduo que está começando a tentar deixar de fumar, ao ver pessoas fumando do seu lado, seja no trabalho, seja na televisão, nas propagandas, seja nos bares e restaurantes, ele vai ter muito mais dificuldade para deixar de fumar. Ele vai tender a recair, porque essas são situações que favorecem a recaída. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a cessação do tabagismo, ela é necessária para que ela seja eficaz, que eu tenha toda essa política, né, que permita... Não está funcionando? Tá. Que permita criar esse entorno social que favoreça esse indivíduo a deixar de fumar e ficar sem fumar. Então, por isso que a gente precisa dar essa visão para que a gente não fique só no tratamento e esqueça do resto, porque são fatores que vão ajudar, de fato, a esse esforço, que é dentro dessa política, o tratamento para deixar de fumar, que é o artigo 14, é o único aspecto que é no nível individual. Todo o restante, aquela questão das leis e tudo, são em nível coletivo. Então, é preciso que haja todo esse esforço para que a gente tenha essa eficiência. No Brasil, a Política Nacional de Controle do Tabaco é uma política intersetorial. E para a implementação dessa política, nós temos hoje, a governança dela cabe à Comissão Nacional para a Implementação dessa convenção, que se chama a CONIC. E esses são os setores do governo federal que integram a CONIC, né? A Advocacia Geral da União, a Anvisa, a Casa Civil, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Comunicações, Educação, Meio Ambiente, assim vai, em função dos diferentes, vamos dizer assim, obrigações que estão lá no tratado. Cabe ao ministro da Saúde presidir essa comissão e ao INCA exercer o papel de sua secretaria executiva. A Política Nacional de Controle do Tabaco, ela também entra como parte do Plano Nacional de Ações para Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022
ela ganha um bloco inteiramente voltado para avançar na implementação desse tratado, reforçando o papel dessa política na redução das doenças crônicas não transmissíveis. O que temos de resultados? No Brasil, a pesquisa de âmbito nacional mais antiga que temos é a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, de 89, que mostrava que, na população acima de 15 anos, a prevalência de tabagismo era 32%, e que, ao longo desses anos, vem caindo, sendo que, em 2008, ela atingiu o valor de 17% da população, uma queda bastante significativa. Está em campo uma repetição dessa pesquisa, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que vai incluir as perguntas de tabagismo, agora em 2013, eu acho que até 2014 a gente vai ter um novo dado aqui que vai, provavelmente, espero, que mostre que continua a cair. Nós temos 26 milhões de ex-fumantes, quer dizer, temos mais ex-fumantes do que fumantes. Mas o volume de fumantes ainda, para a gente já pode olhar como um grande desafio. É quase que populações de países, né, como o Uruguai, como outros países pequenos aqui da América Latina. Temos, esses esforços conseguiram evitar 420 mil mortes ao longo desse período, mostrando realmente que fez a diferença. Um outro dado importante que precisa ser considerado é que essa política também está fazendo efeito na prevenção da iniciação. A gente vê aqui a Pesquisa Nacional sobre Saúde Escolar, PENSE, em 2009, mostrava que 24,2% de adolescentes de 13 a 15 anos experimentaram cigarros, e esse índice caiu para 19,6% em 2012. E 6,3% fumaram cigarros nos últimos 30 dias, que é um indicador de iniciação, aqui é experimentação, aqui é iniciação, caiu para 5,1% em 2012. Mas temos grandes desafios. Um deles é reconhecer que, na medida em que o tabagismo vai caindo, ele vai se concentrando nas populações de menor renda e menor escolaridade. Isso já foi mostrado em 2008, nessa pesquisa nacional do Ministério da Saúde e IBGE, e esse dado ele mostra que o tabagismo também é um fator de inequidades, né, porque são as populações mais pobres, as mais vulneráveis, que vão sofrer mais os efeitos das doenças crônicas não transmissíveis causadas pelo tabagismo. Além disso, essa mesma pesquisa mostrou que já existe um processo seletivo, né, existe aqui 60% dos fumantes, 60% fuma o primeiro cigarro 30 minutos após acordar, que é um indicativo de que nós vamos estar na peneira, né, nessa redução, vai ficando aqueles fumantes que têm maior grau de dependência. Outro dado importante, assim, de desafio, é que existe uma vigilância do tabagismo dentro da pesquisa anual para doenças crônicas e seus fatores, que é o Vigitel, onde o tabagismo entra, que mostra que de 2006 a 2011, a população acima de 18 anos aqui, houve uma queda bem interessante, a gente vê que está caindo globalmente e entre homens. Mas entre mulheres parece que está havendo um platô, né, que pode ser significando que as mulheres estão deixando de fumar menos, ou que estão começando a fumar mais, ou as duas coisas. Então, é importante, esse é um aspecto importante, porque câncer de pulmão, que é um tipo de câncer que é praticamente sinônimo de tabagismo, né, 90% acontece em fumantes, a gente vê que entre homens é o tipo que mais mata homens, entre mulheres é o tipo que mais mata, é o segundo tipo, aliás, depois do câncer de mama. Entre homens está caindo, né, essa mortalidade. A gente vê aqui, né, se a gente analisar esse dado aqui, no período 84 a 88, a mortalidade por 100 mil entre homens era 16,6, caiu no período 2013 a 2007 para 15,5. São esses dois gráficos. Entre mulheres, não, está crescendo, e crescendo muito, quer dizer, era entre 84 e 88, 6,5 mortes por 100 mil. Em 2003 e 2007, subiu para 9,4. Então, é muito preocupante, principalmente se a gente está vendo lá que a redução do tabagismo entre mulheres não é uma coisa assim que está acontecendo de forma, vamos dizer assim, como a gente gostaria, da mesma forma que está acontecendo entre homens. Outra preocupação é o crescimento do uso de outros produtos de tabaco.
Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui 3 grandes exemplos, que é o narguilé, o K, né, que não sei, todos já devem ter ouvido falar, os cigarros eletrônicos. Eu botei aqui o BD, que não é tão frequente, não é tão comum aqui no Brasil, tem um cigarro de palha. E a gente vê aqui uma pesquisa que foi feita recentemente pelo INCA em algumas universidades do Brasil, em 3 cidades do Brasil, Brasília, São Paulo e Fortaleza, entre estudantes da área da saúde, que mostrou o seguinte dado. A proporção de fumantes de cigarros em Brasília, 9,1%, São Paulo, 16%, e em Fortaleza, 5%, vamos dizer 5%. Proporção de usuários de outros produtos derivados do tabaco, excluindo o cigarro industrializado, quer dizer, as pessoas que não usam cigarro, mas usam outros produtos. Em Brasília, 11,3%, são adultos jovens, né? São Paulo, 18,7%, e em Fortaleza, 2%. E a proporção de usuários de narguilé, que é esse cachimbo, né, que todo mundo acha que não faz mal, entre consumidores de outros produtos derivados do tabaco, foi de 62,8% em Brasília, 78%, quase 80% em São Paulo e 63% em Fortaleza, mostrando que esse produto ele está se tornando moda e as pessoas acham que não faz mal, porque, eu não sei se vocês conhecem, a fumaça passa dentro d'água e todo mundo acha que aquilo ali não faz mal. Por isso que agora, no Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional de Combate ao Fumo, semana que vem, esse vai ser um tema para alertar, né, a população que fumar narguilé, uma rodada de narguilé, por exemplo, equivale a ter fumado a quase 100 cigarros. Já tem países como a Israel e Turquia que já está tentando criar uma espécie de lei seca para quem usa narguilé, porque alguns casos de pessoas que são atendidas com problemas de consciência nos pronto-socorros tem a ver com a intoxicação pelo monóxido de carbono, que é altíssima e que leva pessoas a perderem a consciência, principalmente jovens. Então, já existem estudos em alguns países, Israel é um deles, de lei para proibir usar narguilé e dirigir. O custo também é um outro problema sério, né? No Brasil, a ACT aqui presente, a Paula, né, patrocinou um estudo que mostrou que o custo em 2005 com o tratamento de 15 doenças tabaco relacionadas foi altíssimo, 10 bilhões de dólares, e a arrecadação naquele ano equivaleu a 3 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, aqui tem um estudo que mostrou do CDC, que o custo do tabagismo foi de 193 bilhões de dólares no período 2000 a 2004, dá em torno de 25 bilhões ou um pouco mais por ano, e a arrecadação para 2013 é 25,7 bilhões, que desmonta qualquer discurso de que o tabaco é bom para a economia dos países, que esse é o argumento principal que a indústria usa para interferir nas políticas. E esse aqui é o maior desafio. O maior desafio é a interferência da indústria do tabaco e o seu modus operandi, que vai desde a desinformação e a desqualificação de estudos, como o Alberto bem falou aqui. Elas contratam cientistas para desqualificar as evidências científicas sobre os diferentes aspectos dos malefícios do tabagismo, lobby intensivo, patrocínio de campanhas políticas para criar uma legião de legisladores defendendo os interesses econômicos da indústria, interferindo na política de controle do tabaco, usa organizações fachadas, porque a indústria nunca está, né, as companhias como, não vou dizer o nome, mas as empresas de cigarro, elas não vão à frente dizer isso, elas pegam organizações fachadas, patrocinam e elas vão fazer o serviço sujo. Temos no Brasil um problema seríssimo, que é a cadeia produtiva do fumo, que nas regiões produtoras é uma grande fonte de poder dessas empresas, porque essas empresas elas controlam a produção desde lá do agricultor que está lá plantando, elas contratam o agricultor que plantam, eles pagam o que querem para a produção do agricultor, para usar aquele tabaco na manufatura de cigarros. E isso faz com que os cigarros sejam baratos, porque o agricultor é mão de obra barata, a terra, né, eles não pagam nada pela terra do agricultor, e aí isso aí beneficia eles. Temos hoje também outro tipo de atuação, são os litígios nacionais, né, as ações... Dois minutinhos? As ações
todas as medidas implementadas no Brasil, elas estão sofrendo litígios. Existem ações judiciais movidas pelas empresas para não colocar aquelas advertências nas embalagens, para não cumprir a proibição da propaganda e para não cumprir a proibição dos aditivos que a Anvisa proibiu, aqueles aditivos que dão sabores nos cigarros. A Paula vai falar mais sobre isso. E quando, isso de uma maneira geral, quando os governos não cedem, né, à pressão da indústria do tabaco, ou quando elas perdem os litígios em âmbito nacional, aí elas jogam o governo na Organização Mundial do Comércio. Então, elas começam a questionar o governo na Organização Mundial do Comércio. Ela tenta colocar a política de controle do tabaco contra acordos internacionais de comércio, que é o que está acontecendo hoje com o Uruguai e com a Argentina. E, principalmente, elas são muito rápidas, né? São muito mais rápidas do que nós, pobres mortais da saúde pública. Resumindo, né, para encerrar, a epidemia de tabagismo, ela é o resultado de uma correlação de forças. De um lado, eu tenho a indústria do tabaco tentando que as pessoas comecem a fumar, quem começou a fumar não deixe de fumar e manter a expansão do negócio. E do outro, nós, da saúde pública, tentando fazer exatamente o contrário. Então, ou seja, não existe interesse, não existe nenhum tipo de conciliação entre os interesses de saúde pública e da indústria do tabaco. E a Convenção Quadro, ela tem ajudado muito a mudar essa correlação de forças que durante muito tempo foi para o lado da indústria do tabaco. E, principalmente, né, a política de controle do tabaco, ela é uma política de enfrentamento e que tem como base vontade política. Então, é importante que haja vontade política dos governos no cumprimento desse tratado, que é uma política de Estado. Para finalizar, aqui, para quem quiser mais informações, nós temos o Observatório da Política Nacional de Controle do Tabaco, que tem dados sobre todas essas medidas da Convenção, sobre a CONIC, sobre as leis, números. Obrigada pela atenção.